Vídeo rápido sobre Home, com código de negociação Home3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou quase 500% ao acionista no período, contra um retorno de apenas 173% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$6.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você, como investidor, tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Um resultado não muito satisfatório, já vou explicar o porquê, as minhas preocupações, gerenciamento de risco mais importante para o investidor, análise fundamentalista e a minha opinião quanto à empresa. E comentário que eu sempre vou utilizar, principalmente agora, nessa temporada de balanços, esse título de vídeo para que eu consiga reafirmar para vocês a importância de retorno total ao acionista. O retorno total ao acionista, ele é composto por recompra de ações, bonificações, que é o caso desse tipo de vídeo, proventos em forma de dividendos e juros sobre capital próprio, somados ainda à valorização ou desvalorização da companhia. E no caso, a boa notícia, bonificação. E uma razão de 5% benéfica essa para o investidor. Datacom é dia 1º de abril, dia 2 elas passam a ser negociadas ex-bonificação. E o segundo ponto do vídeo é o resultado financeiro operacional da companhia. Tem pontos positivos, mas também alguns pontos de preocupação e alerta. Dados agora oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. E eu já vou começar com esse indicador conjuntural, comentário rápido. Todas as vezes que vocês forem analisar empresas de bens industriais, a gente está falando da indústria nacional, é apresentado um indicador de conjuntura, porém no caso da Home específico, o índice de confiança do empresário ele é extremamente importante. Junto a isso nós temos o PMI americano, PMI chinês, temos também o nacional. Não adianta, a Home ela é indústria brasileira, nós sabemos o quão sucateada ela é, e apesar dela não ser uma empresa cíclica, ela está ligada a isso e ela tem comportamentos cíclicos. Vou mostrar isso mais lá na frente. PMI e o índice de confiança industrial ele é extremamente importante para a Home. O faturamento por unidade de negócio, houve de fato uma recuperação nas máquinas BW, mas nada que impacte aquilo que interessa realmente, que é a EBITDA e lucro líquido. E aqui está algo que eu vou comentar no gerenciamento de risco, que joga muito a favor da companhia. A gente pega a distribuição geográfica dela, a gente tem muita, mas muita oportunidade ainda, por isso tendem a chamar ela de nova VEG, mas não é. Ela passa longe de ser uma nova VEG. Isso daqui a gente vai falar lá no gerenciamento de risco. A gente sempre chega naquele mais importante que eu falo, EBITDA e lucro líquido. EBITDA e EBIT, principalmente, capacidade de geração operacional da companhia, lucro líquido, final, a única coisa que interessa ao investidor. É fácil visualizar queda de receita, queda no EBITDA e queda de lucro líquido. Ok, porém, o que eu queria chamar a atenção para vocês, que de fato eu não gosto, a baixa constância dela em resultados é algo preocupante, só que atentem-se, por mais que o resultado divulgado para todos vocês seja de 51 milhões, o core business da empresa, aquilo que ela faz de melhor, máquina BW, máquinas Home e área de fundidos, o lucro líquido foi de apenas 36 milhões. E aí você talvez não compreenda, só que vale lembrar no vídeo que eu fiz passado dela do impacto dessa diversificação que ela resolveu fazer no ramo imobiliário. E isso é o que eu chamo e o que o Peter Lynch chamava de priorização. Não faz o menor sentido ela ter empreendimentos imobiliários. Você pode questionar aí do outro lado, o impacto é positivo, porém ela é uma amostra. Eu posso citar para você dezenas de empresas que priorizaram na diversificação, empresas até que faliram. A empresa ela tem que focar naquilo que ela faz de melhor. Não adianta a Coca-Cola querer a partir de amanhã fabricar baterias de lítio. Não é expertise dela. O mesmo serve para a Home. Ela não lucrou
51 milhões de reais com máquinas. Ela lucrou 36 milhões de reais. E isso representa uma queda de maneira ajustada de mais de 50% no year over year, quando comparado ao ano passado. E de maneira destrinchada, aí o investidor mais atento vai perceber isso. Sempre nas entrelinhas do balanço, abre aspas aqui, de maneira ajustada, EBIT e EBITDA, e o lucro líquido da companhia, nos montantes de 13, 22 e 15 milhões 495 mil. Esse cara é o que faz a diferença referente ao reconhecimento de impacto do empreendimento Villa Home, portanto uma empresa industrial com empreendimentos imobiliários. Quando a gente pega o resultado líquido de 51,3 milhões, 51.340, e a gente subtrai esse valor do empreendimento imobiliário, nós temos um resultado líquido operacional do core business da companhia de 35 milhões e 800 mil reais. Resultado esse que está logo aqui, de maneira ajustada. Então, como eu falei nas minhas contas, a queda é de mais de 50% no core business da companhia. Tomem cuidado, o lucro dela foi de 51 milhões para esse período? Foi, porém, nós não sabemos se isso será constante. E querendo ou não, você pode voltar para casa de 35 milhões num horizonte mais longo. Comentário rápido, a área de membros está disponível. A comunidade, logo no seu primeiro dia, foi um sucesso. Considere se tornar membro. Aproveita esse mês de fevereiro de resultados sendo disponibilizados. Faz o teste. Qualquer coisa, em um clique rapidamente, você consegue desfazer isso. Mas a tendência é que você fique, porque a comunidade ela não para de crescer. Vamos fazer a nossa parte agora, análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, o investidor pega a DRE da companhia, o histórico mais longo possível, e o que a gente consegue visualizar é que existe sim uma crescente de receita ao longo dos anos, porém uma total inconstância nos lucros, diversos períodos de prejuízo. Apesar dela não ser uma empresa cíclica, ela tem uma variação muito alta no seu EBITDA e lucro, representado aqui por um indicador de eficiência e rentabilidade, o ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica abaixo de 2 dígitos e você percebe uma extrema oscilação, períodos negativos, períodos muito baixos. Os últimos 4 anos é um retorno alto sim, a gente tem que admitir isso, porém a gente não pode enxergar isso como uma constância, porque lá atrás ela também já entregou retornos próximos a 20%. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica considerável, na casa de 5%. É uma empresa que chegou a pagar quase 16% de Dividend Yield há 4 anos atrás, e o atual está na casa de 7%. Observem diversos períodos de lacuna e diversos anos com pagamentos irrisórios. É uma empresa, novamente, é uma empresa que você não tem constância, não tem preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média de 1988, média histórica muito alta, contaminada por esses períodos. O investidor faz é olhar o passado recente dela. Ela é uma empresa que comumente é negociada a múltiplos baixos. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, ela tem uma média negativa e o atual está na casa de 1,76. A gente não pode negar que, de fato, a gestão faz um bom trabalho em cima de caixa, em cima de dívida. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. A empresa pagou no último ano fiscal fechado 0,97, a gente divide isso por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, nós teríamos um preço teto de 16,16. Comentários rápidos aqui. Ela tem uma boa frequência recentemente, só que até mesmo nos dividendos você vê baixa constância, baixa confiabilidade. Uma empresa que pagou quase R$ 2,50, logo no ano seguinte cortou esse dividendo próximo a 1/3. O dividendo ficou na casa de 0,80. Então esse tipo de métrica, dentre os diversos defeitos dela, você tem que tomar cuidado para olhar isso de maneira isolada. Você calcula um preço teto hoje, estabelece um preço hoje, a empresa não realiza isso e no próximo ano você pode ter o seu dividendo cortado em 70%.
Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, preço justo e preço teto, teses totalmente diferentes, com finalidades diferentes. A fórmula está aqui ao lado, pode pausar caso você quiser. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 2,62, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 12,78, extraímos a raiz quadrada e teríamos um preço justo de R$ 27 para a companhia. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. Falamos da Home, uma empresa de bens industriais, e ela obtém nota 3 de gerenciamento de risco. Sempre lembrando, notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Primeiro ponto, ela tem um market cap na casa de R$ 1 bilhão. Ela é uma small cap. Comentário rápido quanto a gerenciamento de risco. Ser uma small cap não torna a empresa ruim. Pelo contrário, ela é uma ótima oportunidade. Porém, gerenciamento de risco, ele compete a risco-retorno. Consequentemente, a percentual de aportes do seu portfólio. Uma small cap te oferece uma excelente valorização, caso você acerte, e a Home tem potencial para isso. Só que junto a isso, ela também te oferece um risco muito alto. Small caps tendem a sofrer muito em períodos de recessão. Na casa de 70% das empresas desaparecem ou pedem falência são small caps em períodos de recessão. Então, automaticamente, ela já perde um ponto. Essa queda de receita nos anos recentes, eu nem vou levar em consideração, porque quem é investidor dela tem que estar ciente da alta oscilação que ela tem, apesar de não ser uma empresa cíclica. Aqui você tem o payout dela e você percebe uma flutuação extrema. Ele beira 100% em alguns momentos e de repente ele retorna para casa de 30%. Ela é uma empresa muito boa, eu gosto muito dela, acredito na tese, é uma empresa com uma boa gestão, boa transparência, ações ordinárias, porém, olha o beta dela quando comparado ao índice Bovespa, ela tem uma alta flutuação. Mesmo não sendo uma empresa cíclica, ela é uma empresa capaz de sair da casa de R$ 2, R$ 3, em menos de um ano, estar custando R$ 30. E novamente, um ano depois, ela já está custando novamente R$ 13. Então esse é o principal ponto de atenção. Pontos positivos, e aí a gente vai começar a falar de tese e de tudo aquilo que é não tangível, a gente entraria aqui no mundo de Charlie Munger. Ela é uma empresa única no país. Ela tem produtos únicos no país. Ela, apesar de estar na indústria, ela tem um nicho dentro daquilo que ela tem expertise em fazer. Ela é uma empresa que tem exposição ao dólar e por isso algumas pessoas cometem o erro de achar que ela vai se tornar a nova VEG. Ela pode no futuro, daqui 50 anos? Pode. Porém, dentro daquilo que ela faz hoje, não tem nada a ver com a VEG, tá? Nós temos outras empresas parecidas que eu vou trazer para vocês também, que tem uma capacidade maior de ser a nova VEG, mas a Home não tem nada a ver com a VEG. Um nicho específico, uma empresa única, uma empresa valiosa, promissora, uma empresa já com exposição a dólar e ao cenário mundial. E o que eu gosto nela é potencial de crescimento. Da Europa, do ano passado para esse, a representatividade no faturamento dela subiu 1%, marginal, mas subiu. Estados Unidos dobrou e a Ásia manteve. O potencial que ela ainda tem de expandir a sua receita em dólar, de produzir mais para os Estados Unidos, de firmar parceria com os asiáticos, de exportar mais para a Europa. A Home pode crescer muito ainda lá fora. E aí a gente começa a falar em receita em dólar. E receita em dólar é uma proteção inimaginável. Aí a gente começa a falar de investimentos no exterior. Receita essa que a Vale tem e que diversas outras de empresas de excelência têm. Portanto, os números não são tão favoráveis, mas eu acredito muito numa tese da companhia e no potencial futuro da companhia. Eu, como sócio, enxergo os riscos que ela tem, porém não deixo de me expor a ela, mesmo que seja com um capital pequeno. Eu acredito muito na tese da empresa. Um resultado não muito satisfatório, porém o investidor já tem que ter ciência dessa oscilação da companhia, e uma notícia muito positiva é bonificação, e isso é dar valor ao acionista, ao sócio. Deixa no comentário o que vocês acharam do resultado dela, se gostam ou não da companhia, pretendem ser sócios ou não da companhia. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas as 7 chaves, o Valor Investing ainda é a melhor maneira de você, investidor individual, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!